bem-vindo. Bem-vindo de volta, bem-vindo de volta. Mais uma aula dessa disciplina maravilhosa, desse negócio sensacional. Física. Física onde? Construindo vencedores. Transformando vidas, meus queridos. Transformando vidas. Esse é o nosso objetivo. Aqui nós estamos para te ajudar no seu vestibular. Aqui, meu querido, com esse time de professores aqui sensacionais, você vai chegar aonde você quer. Beleza? Vem comigo, professor Matheus Tainan, professor da Física. Já me conhece, já assistiu quantas aulas de Física? Deixa aí pra mim, por favor. Quero saber isso aí, ó. Quantas aulas de Física você já assistiu até agora? Até o momento desta aula, deste vídeo. Coloca aí. Eu quero ver. Me dá esse feedback aí, por gentileza. Bom, hoje, bem-vindos novamente, meus queridos. Hoje vamos falar de um assunto extremamente importante, que, como diz o meu amigo Anderson de arte, não cai. Despenca, meu irmão, despenca no Enem. Principalmente a primeira, não vou dar spoiler não, tá? Mas a primeira propagação que a gente vai falar, quando ela cai, normalmente a gente esquece, né? A gente não dá muita atenção pra ela. E aí, vem forte. Propagação de calor, meus amores. Propagação de calor é o nosso tema de hoje. Como é que estão as aulas? Fala pra mim. Tá indo bem? Tá legal? Tá conseguindo assistir tudo? Muito bom, hein? Muito bom. Quero que você entenda que estamos aqui para ajudar, tá? Para te ajudar nos seus objetivos. Você tá assistindo no YouTube mesmo ou no site? Acesse o nosso site, se você ainda não entrou. Acessa lá, Construindo Vencedores. Lá vai ter as playlists separadas, negócio bonitinho, assim, bem estruturado. E aqui tem o slide. Esse slide que eu estou usando aqui, que eu montei para você, tem ele disponível aí para você baixar e acompanhar comigo a aula. O que você acha? Melhor, né? Baixa o slide. Às vezes as informações ficam difíceis de você anotar. No slide você consegue ampliar e assistir melhor, tá? Acompanhar melhor as nossas aulas. Beleza, meus queridos? Então vem comigo, Tainan da Física. Propagação de calor. Meus queridos, vamos ver a definição? Vamos lá? Olha ali, ó. Na tela para vocês a nossa querida definição de propagação de calor. Olha lá. Deixa eu colocar aqui já o nosso marca-texto incrível. Propagação de calor é o processo pelo qual a energia térmica se transfere de uma região, olha só, mais quente para uma região menos quente. Você lembra das aulas lá de equilíbrio térmico, quantidade de calor? Você lembra? Muito bem. Quando a gente encosta dois objetos, quando tem dois objetos com temperaturas diferentes, o que acontece, queridos? Acontece o nosso equilíbrio térmico. O corpo de maior temperatura cede calor para o corpo de menor temperatura. Ou seja, na física não existe o termo frio. Não existe. Tá? Aqui a gente tem regiões mais quentes e menos quentes, tá? Não tem como não. Frio aqui não tem não, tá? Existe ausência de calor. É isso mesmo. Gente, de novo, isso aqui é ponto de vista físico. Não é pra você ficar falando em todo lugar, você tá falando errado. Não precisa disso não, tá? Mas do ponto de vista da física, não existe frio, existe apenas ausência de calor. Anotado? Então vamos embora. Sem a transferência de matéria, isso aqui a gente já está sabido, né? Bem sabido. Essa transferência ocorre espontaneamente. O que isso significa, professor? Vai acontecer de forma natural. Sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até que atinge o equilíbrio térmico. Isso aqui você já sabe. Você já assistiu a aula sobre equilíbrio térmico, então você já sabe tudo sobre isso, não é? Ótimo, muito bem. Estou preparando uma lista de exercícios incríveis sobre calor. Vai ser uma lista bem longa, em umas 15 questões. Vai ser divertido, hein? Nossa, mas vai ser legal demais. Vem comigo. Existem 3 formas principais de propagação de calor. Quais são elas, gente? Condução, convecção e irradiação. Cada um atua de forma diferente e está presente em diversas situações do cotidiano e da natureza. Então, amores, é isso. O que é então a propagação de calor? É aquele princípio do equilíbrio térmico, né? Um corpo de maior temperatura cede calor para o de menor temperatura, e esse meio do caminho, essa transição, ocorre de 3 formas: condução, convecção e irradiação. Perfeito. Aqui, meus queridos,
duas dessas formas, a convecção e a irradiação, é puramente teórico, tá? A gente vai discutir, vai conversar sobre... Agora não, agora a condução, além da parte teórica, nós teremos uma fórmula. E olha, eu vou falar um negócio pra vocês, gente, é uma fórmula que não é tão simples não é tão fácil de ser aplicada, tá? A gente vai desmiuçar ela hoje, vai, né, trabalhar bastante, mas a gente como professor torce para que isso não caia no seu vestibular, porque é difícil de aplicar. Porém, como estamos aqui nesse projeto Construindo Vencedores, nós estamos construindo vocês, né, os nossos vencedores. Logo, quando isso aqui cair, se caso caia na sua prova, ó, mata, rapidinho você vai dar conta de aplicar, tá, essa fórmula. Então, ó, vamos lá, vamos começar a ver esses casos individualmente. Condução, convecção e irradiação térmica. Vem comigo, vem comigo. Antes de mais nada, olha lá, ó, vamos falar desses físicos. Esse contexto histórico, de novo, gente, é importante a gente saber que as fórmulas, elas não vêm do nada, tá? Elas têm um contexto por trás. Então, quais são os físicos envolvidos aqui, né, nesses estudos? São alguns, tá? Alguns deles. Olha lá o primeiro, o Joseph Fourier, que é o cara que, é o cara que escreveu sobre a condução. Foi ele que escreveu a fórmula, tá? Fórmula ou lei, né? Lei de Fourier, que descreve, olha lá, ó, matematicamente, eu sei que a gente gosta demais dessa disciplina, né? Como o calor se propaga por condução. Beleza? Esse cara foi, ó, foi importante, viu? Importante mesmo. Essa parte de termologia, gente, é extremamente importante, principalmente para as nossas máquinas, os carros, né? Os utensílios que você tem em casa que utilizam calor de alguma forma. Se não tivesse esses estudos, a gente não ia ter esse trem não, viu? Então, agradecemos. Obrigado aí, Joseph Fourier, pela contribuição. O Lord High, eu chamo ele de Lord High, que a gente é íntimo, né? Eu e o Lord High foi lá em casa esses dias, tá? Desenvolveu modelos matemáticos para explicar o movimento convectivo em líquidos e gases aquecidos. Ou seja, ele foi um dos principais, né? Um dos pioneiros a escrever sobre convecção térmica. Beleza? Tranquilão? Próximo ponto lá, próximo cara. Esse aqui foi grande, viu, gente? James Clerk Maxwell. Esse cara foi gigante. Gigante mesmo dentro da física, tá? Ele escreveu sobre esse cara aqui, ó. Eletromagnetismo. Rapaz, pensa nas equações complicadas, viu? Imagina, eram complicadas de escrever, né? Imagina a gente aí pra resolver, né? Esse cara foi gigante, gente. Gigante mesmo. Chegaremos lá, viu? É a última parte da física, tá? Para ensino médio, né? A última parte da física para Enem. Porque a gente precisa acumular muito conteúdo para chegar lá, ó, bala, para chegar lá estralando e arrebentar, tá? Explicam como a energia térmica pode se propagar na forma de ondas eletromagnéticas, tá? Ele contribuiu bastante, inclusive ele é bem mais recente do que os outros, tá? Ele já estava aqui já no finalzinho, né, no início, né, do século XX, tá? Do século XIX. Então, ele tá ali, ó. Ele tá ali, trabalhou com bastante gente, trabalhou com bastante físico importante. Então, James Clerk Maxwell vai ser extremamente importante pra gente. Beleza? Então, esses são os 3 físicos que a gente precisa lembrar, né? Relembrar, dar todo o mérito dessa aula de hoje. Tá? Anotado? Anotado? Então, anotado. Então, vamos pra primeira delas, né? A primeira propagação é a propagação por condução. Então, como é que funciona, gente, a condução? É a transferência de calor entre corpos em contato direto ou dentro de um mesmo corpo sem movimento de matéria. Isso aqui a gente já está sabido, né? Bem sabido. Causado por diferença de temperatura. Gente, vamos lá. Para o calor se propagar de um ponto para outro, para existir esse movimento, e precisa de ter diferença de temperatura. Então isso aqui você já tem que estar, né, ciente que precisa aparecer. Beleza? Como é que funciona a condução? Olha que imagem linda que eu trouxe para vocês, gente. Olha só que maravilhoso. É uma colher. Essa colher tá direto no fogo, não tá? O fogo tá encostando na colher diretamente? Tá. Então, isso é condução, tá? Quer ver um exemplo mais prático? Quando você tá na sua casa, você tá cozinhando lá, fazendo seu arrozinho, mexendo, antes de colocar água, né? Depois que colocar água não é legal mexer, não. Vamos lá, né? Culinário você faz do jeito que você achar melhor. Você tá lá, aí o telefone tocou, você largou a sua colher de ferro, né? Na panela, foi lá atender o telefone, oi mãe, tá, tô fazendo comida, pedindo, tá. Voltou. Quando você voltou e pegou na colher, a colher tá quente, não tá?
Ah, tá, ele esquenta. Deixa isso. Se você nunca fez esse experimento, deixa uma colher na panela fazendo arroz, pra você ver o que vai acontecer com a colher. Ela vai esquentar. Mas, professor, como que ela esquenta se ela não está em contato direto com o fogo? Tudo bem, é isso que eu queria que você tivesse entendido. Na nossa imagem, vamos lá botar grande para você enxergar melhor. Na nossa imagem, o que está no fogo diretamente? Ah, professor, é só essa partezinha aqui da colher, correto? Correto. Pergunta, meus queridos, bota aqui para mim. Vai ser só essa parte da colher que vai esquentar? Você sabe que não. Você sabe que não. O que isso significa? Não só essa parte que está em contato direto com o fogo vai aquecer, assim como toda a colherzinha vai aquecer. Não vai? Vai aquecer tudo. Por que aquece? Aquece por condução. Por que condução? Porque eu tenho contato direto com o fogo. Se você tem contato direto com a parada que está te fornecendo calor, ele vai aquecer por completo a nossa colher. Beleza? Então isso é condução. Condução térmica, então, é a transferência de calor com contato direto. Precisa ter contato direto. Beleza? Vamos continuar nossa leitura? O calor flui das regiões mais quentes para as mais frias, tá? Lembrando que não é mais fria, é menos quente. Por meio da vibração e a colisão das partículas, átomos ou moléculas. Como é que funciona isso, gente? Ó, vou desenhar, hein? Vou desenhar para vocês. Então aqui a gente tem um monte de molécula, né? Deixa eu desenhar a nossa colherzinha de novo aqui embaixo. Lindo, 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 lindo minha colherzinha, tá? Então aqui nessa parte aqui da colher, a gente tem o nosso líquido, né? Beleza. Aí o que acontece, gente? As moléculas aqui estão bonitinhas, né? Tranquilinhas, as partículas. Aí começa a esquentar, certo? Começa a esquentar. Elas começam a vibrar. Vibra. Vibrou, bateu em uma, começou a vibrar, bateu em outra, começou a vibrar. Então, isso aqui é tudo feito de moléculas, certo? Tudo feito de partículas. Tá aqui todas as partículas. Então, essas aqui que estão contato direto com o fogo, né, com a fonte de calor, elas vão vibrar, vai bater na outra que vai vibrar, bate na outra. Então isso que acontece, esse efeito em cadeia, né? Bate em uma, que bate na outra, que aquece a outra, que aquece, e aí aquece por completo o nosso material. Beleza? Beleza. Olha lá, é mais eficiente em sólidos, principalmente metais, que têm elétrons livres que ajudam a conduzir o calor. Já materiais como madeira ou plástico são maus condutores, ou seja, eles esquentam muito menos, né? É muito mais difícil esquentar o plástico, né? O plástico e a madeira, do que um metal, tá? O metal ele esquenta rapidinho, né? Rapidinho ele esquenta, beleza? Então, essa é a nossa parte teórica sobre condução térmica. Precisa ter contato direto, tá? Precisa ter, e ele vai aquecer a barra por completo, beleza? Você deixou a colher lá, só a ponta da colher tá no fogo, mas toda a colher por completo ela se aquece, beleza? Vamos falar do Fourier? Fourier, esse cara bonito. Vamos lá. Ele desenvolveu uma fórmula que traduz matematicamente como é que isso aqui acontece. Vamos lá na tela? Então vai ficar assim, ó. A nossa equação, olha, tem duas formas de escrever, tá? Bota aqui pra mim, amores. Tem duas formas de escrever, e aí eu vou escrever a que eu acho mais fácil de entender, tá? Na verdade é só uma letra que vai ser substituída. Em alguns lugares, em alguns materiais, você vai ver esse símbolo aqui, ó. É tipo uma bolinha e uma coisinha cortando ela assim, ó. Essa é a letra grega, né? Que a gente chama de Φ. Φ. É a letra grega, tá? Que representa esse fluxo de calor, tá? Então, se você quiser colocar ela para as duas fórmulas, pode. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de escrever com o Q. O Q é o quê, gente? O que é o quê? O que é o quê? Quantidade de calor, que a gente aprendeu lá nas outras aulas. Você assistiu a aula de quantidade de calor? Falamos de calor sensível e calor latente? Então, é a mesma coisa, tá? É a mesma ideia que a gente traz aqui para propagação de calor, beleza? Então, eu vou colocar esse Q de quantidade de calor. Caso você queira colocar o símbolo Φ, tá? Pode também, não tem problema nenhum, vai ser a mesma coisa, tá? Então, vem comigo. Como é que vai funcionar isso aqui, gente? Eu vou colocar, então, vai ter um K vezes um Azinho, vezes ΔT, dividido para L. Vamos tentar falar o que é cada um deles. Vamos lá. Esse Q é a nossa quantidade de calor, né? Quantidade de calor. Essa quantidade de calor, diferente lá da última aula que a gente falou específico sobre isso, aqui vai ser calorias, tá? Calorias por segundo. Vai ser a quantidade de calor por segundo que vai absorver
ou ceder o nosso fluxo. Beleza? O que é esse K? Adivinha o que é o K, amores? Eu vou colocar aqui separadinho, tá? K é a nossa constante. Essa constante, pessoal, assim como todas as outras, é ela que manda na fórmula, tá? Todas as outras unidades vão seguir o que ela fala, beleza? Então, se estiver em centímetro, a gente usa tudo em centímetro. Se estiver em metro, tudo em metro, tá? Neste caso, a minha variação de temperatura tanto faz, gente, é um dos únicos conteúdos, tá? Tanto faz ser Celsius ou Kelvin. Por que tanto faz, professor? Se você se lembra da aula lá que a gente falou sobre escalas termométricas, a variação da temperatura em Celsius é igual à variação em Kelvin, tá? Igualzinha. Então, como isso aqui trata-se também de uma variação, tanto faz você colocar Kelvin como Celsius, tanto faz. Pode colocar o que quiser. Até aconselho a colocar o que a questão está te dando lá, para você não ter que transformar nada, beleza? Mas é a mesma unidade. Celsius e Kelvin, neste caso, vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque é uma variação. Quer entender um pouco melhor sobre isso? Volta lá na aula de escalas termométricas que a gente desmiuçou isso aí bem bonitinho. Beleza? Voltando aqui então. K então é a nossa constante. Eu vou até colocar aqui, entre parênteses. Depende do que, gente? Depende do material. A gente acabou de falar aqui no texto teórico que madeira esquenta mais devagar do que metal, certo? Certo. O que é esse A, professor? A é a área. A é a área. Maravilha. A área que está aquecida, né? Que está sendo aquecida. O nosso ΔT é a nossa temperatura. Temperatura. Que acabamos de falar sobre. E esse L, professor? Esse L, isso aqui vai ser extremamente importante, é a nossa espessura. Espessura. Tá aí o que é cada uma delas. Tá? Essa é a lei de Fourier. A lei de Fourier fala sobre o fluxo de calor. Tá? É a razão da quantidade de calor que entra, né? A quantidade de calor que vai ser distribuída no seu material. Beleza? E vai ter que utilizar essa fórmula. E adivinha, queridos, essa área você vai ter que lembrar das aulas de matemática. Você está assistindo as aulas de matemática? Tá bom, ótimo, tô de olho. Todas as áreas, as fórmulas de áreas que ele ensinou para vocês, a gente vai precisar aplicar aqui, tá? Se eu estiver falando de um retângulo, como é que calcula a área de um retângulo? Base vezes a altura, muito bem. E se fosse um triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Perfeito. E se fosse um trapézio? Aí muda, né? Aí olha lá a aula dele, falando sobre área de figuras planas. Vamos precisar aqui, hein? Beleza? Então, anota aí. Essa é a lei de Fourier, né? Aí temos uma outra. Deixa eu apagar essa colher aqui, que essa colher ficou linda demais. Mas eu, infelizmente, vou ter que apagá-la. Tchau, colher. Obrigado pelos seus ensinamentos de hoje. Então, tem uma outra fórmula, que é o fluxo, tá? Fluxo de calor. Fluxo de calor. O que é esse fluxo de calor, meus queridos? Agora sim eu vou usar esse símbolozinho, tá? O φ, da letra grega. Então vai ser a quantidade de calor que a gente achou com a lei de Fourier dividido pelo tempo. Tá? Então eu preciso que vocês decorem, aprendam, melhor dizendo, aprendam essas duas fórmulas, porque, de novo, não é um assunto tão recorrente, porém, tá na sua ementa do Enem, tá lá, que pode cair, propagações de calor. E quando isso aqui é cobrado, meus queridos, quando isso aqui aparece para arrebentar, beleza? Então, nós somos diferenciados, então nós acertaremos questões que os outros não sabem. Porque aqui no Construindo Vencedores, nós trabalhamos do 0 ao 100, do iniciante ao avançado. Esse é meu objetivo com você. Beleza, meus amores? Então, anota aí, tá aí na tela de novo para vocês. Fluxo de calor, essa é a fórmula. Lei de Fourier, essa é a fórmula. Ah, professor, eu quero trocar de lugar. Posso trocar esse Q com esse cara aqui, o φ? Pode trocar, não tem problema. Eles são a mesma unidade, né? Então a gente pode fazer essa troca. Beleza? Anotado aí, meus queridos? A pausa, anota, não é para tirar foto, não é para tirar print, é para anotar no seu material. Inclusive, ó, anota aí com letras diferentes, né, com cores diferentes. E vamos embora falar do nosso segundo processo de transmissão de calor. Beleza? Anotado? Então,
segundo processo está na tela para vocês. A nossa querida convecção térmica, meus amores. Convecção térmica. O que é essa convecção? Primeira coisa que eu preciso que você anote aí agora no seu caderno. A convecção é o processo, né, a transferência de calor em fluidos. Isso aqui mata muita questão teórica, tá, queridos? Mata mesmo. Então, vamos lá na tela. A convecção térmica é a transferência de calor em fluidos. O que são fluidos, professor? Líquidos ou gases. Isso aqui vai acontecer em sólidos? Não vai acontecer em sólidos. Por quê, professor? Qual que é o que acontece em sólidos? É a condução que a gente acabou de ver, tá? Condução acontece em sólidos. Convecção apenas em líquidos ou gases. Perfeito? Tranquilo? Na tela. Por meio de movimento das próprias partículas do fluido. Quando uma região do fluido é aquecida, ela se torna menos densa e sobe. Enquanto regiões mais frias, mais densas, descem. Professor, como assim? Me dá um exemplo prático aí. Aqui, ó. Toma mais um desenho lindo e maravilhoso aí pra vocês, ó. Por que que o ar-condicionado fica na parte de cima da casa? Na parte de cima do seu cômodo? Por quê? Tudo bem. Porque o ar frio é mais denso que o ar quente. Então, se ele é mais denso, ele, ó, desce. Por que que água e óleo não se misturam? Vai lá na aula do professor de Química, o Rafael. Professor sensacional, assim, maravilhoso, meu amigo. Ensina muito bem. Pergunta pra ele lá, professor, por que que água e óleo não se misturam? Ele vai te falar, ao ponto de vista da química. Tem a questão de densidades, não é? A química explica um pouco melhor, tá? Mas o que a gente precisa saber aqui? Coisas mais densas descem e o menos denso sobe. O ar-condicionado fica na parte de cima da casa, tá? Por quê? Ele vai gerar um ar frio e esse ar frio vai descer. Se o ar-condicionado ficasse na parte de baixo, só ia ficar gelado aonde? Só no seu pé que ia ficar gelado, né? Não o ambiente inteiro, beleza? Já os aquecedores, no Brasil não é comum ter aquecedor porque nós somos um país tropical e o calor é bem intenso, né? Quando tá calor mesmo, né? E a maior parte do ano é quente. Então, nós não temos muitos aquecedores em casa. Mas se você olhar países que precisam de aquecedores, o aquecedor fica na parte de baixo. Por quê? Ele vai gerar ar quente e o ar quente faz o quê? O ar quente sobe. Muito bem, o ar quente sobe. Então vamos lá, o que é convecção? São essas trocas. Esses movimentos criam o quê? Correntes, olha lá, de convecção que distribuem o calor pelo meio. O principal tipo de propagação, líquidos, gases e até na atmosfera. O que isso significa, queridos? Essas correntes de convecção são parecidas com essas setas que tem nessa imagem, essas azuis e vermelhas. Então o que acontece? O ar frio ele sempre desce e o ar quente sempre sobe. Eu sempre vou fazer essas correntes sempre vão acontecer, tá? Independente. Então, se o aquecedor fica na parte de baixo da casa, né, do cômodo, ele vai gerar o ar quente e esse ar quente vai fazer o quê? Subir. Se ele vai subir, ele vai aquecer o cômodo por completo. Assim como o nosso ar-condicionado. O ar-condicionado joga, né, o ar frio na casa, na parte de cima. O ar frio, por ser mais denso, desce e resfria todo o nosso ambiente. Certo? Perfeito? O que eu preciso que vocês se lembrem, principalmente de convecção, queridos? Fluidos, sempre em fluidos, líquidos e gases. Isso não vai acontecer em sólidos. Sólidos é a condução. Perfeito. E como é que funcionam essas correntes, gente? Essas correntes. O ar frio desce, o ar quente sobe. Por isso que às vezes aparece lá na TV que você está assistindo lá, vai vir uma frente fria, tá? Essa frente fria vem das nuvens, da parte de cima e desce pela cidade, tá? E deixa a cidade inteira fria, né? Inclusive agora estamos passando, né, por uma frente fria, tá bem friozinho de manhã, né? Você acorda, tá um negócio maravilhoso. Por isso que a gente acorda que horas? 5h39, acorda 5h39 da manhã, faz 3 atividades de física e resolve lá 3 do conteúdo que você quiser, são todos maravilhosos, incríveis, vai à academia, malha, corre 2 km, volta e aí depois você vai pra escola. Aí você tá preparadíssimo para o seu dia é maravilhoso. Certo, meus queridos? Então, convecção, fluidos, correntes, o ar frio desce, o ar quente sobe, o menos denso, né, sobe e o mais denso desce. Beleza? Tranquilo? Na tela para vocês de novo, dá uma pausa, anota. Quer dizer, você tá no site, não tá? Você tá assistindo a aula pelo site?
Que site incrível, maravilhoso, lindo, tô achando maravilhosa a estrutura. Então, no site, do lado desse playerzinho que você tá assistindo, ou aqui, um desses dois lados, tem o slide tá aí, baixa o slide, cara, baixa o slide. Dá uma anotada aí, ó, pega ele bonitinho com o tempo, anota, faz assim suas anotações e ó, vem comigo para nossa terceira propagação de calor. Adivinha qual que é a terceira? Qual que é? Irradiação térmica. É o terceiro e último, né, tipo, né, de propagação de calor. Temos esses três. Beleza? Vamos lá, vamos ler. Tá lá na tela para vocês. A irradiação térmica é a transferência de calor por ondas, ó, eletromagnéticas. Eu tenho certeza que você assistiu a aula sobre isso aqui. Bota aí comigo. Você assistiu a aula sobre ondas ondulatória? É a mesminha. Aquela mesma onda que eu expliquei para você é essa daqui. O que é uma onda eletromagnética? É uma onda que se autossustenta no vácuo. Ou seja, ela não precisa de meio material para existir. Ela se propaga em qualquer lugar. Certo? Certo. Então isso é a irradiação. Precisa ser esse tipo de onda. Me dá um exemplo aí dessa onda, sem olhar no slide. Qual que é? É a luz. Tudo bem, tá assistindo as aulas, hein? Gostei demais. Então vamos lá, ó. Especialmente na forma de radiação infravermelha, sem necessidade de matéria para ocorrer. Professor, me dá um exemplo? Claro que eu te dou um exemplo. Agora, o Sol. Nossa, o Sol, professor. O Sol precisa estar aqui pertinho da Terra para aquecer? Não precisa. Tá muito distante da gente, né? Tá bem distante da gente. E a gente consegue sentir o calor que ele emana aqui na Terra, não consegue? Consegue, professor, consegue, perfeito. Sabe quando você tá mexendo com alguma coisa, alguma coisa tá lá no fogo, por exemplo, um pedaço de metal, e ele fica vermelho, assim, bem vermelho, que você consegue ver que ele tá quente. Você precisa encostar nele para sentir o calor? Não. Quando você faz uma fogueira, você tá lá no mato, né, fazendo, acampando, né, um acampamentozinho. Perdão. Faz uma fogueira, você precisa encostar no fogo para sentir o calor? Não precisa. Ele chega até você por meio de irradiação. Não precisa de contato físico, contato direto para sentir o calor emanando das chamas do fogo, né? Não precisa. Isso é irradiação. É isso. Vamos ver? Diferente da condução e da convecção, a irradiação pode acontecer no vácuo. É assim que o calor do Sol chega até a Terra. Todos os corpos emitem radiação térmica, e quanto mais quente um corpo, mais energia ele irradia. Você já viu aquelas imagens de câmeras térmicas? Caraca, é sinistro, né? Você fica até meio assim, bitolado da cabeça, fica olhando aquele monte de coisa, assim, um monte de coisa passando de um lado pro outro. Então, quando você olha, inclusive na época do Covid, né, na época bem difícil, né, do isolamento, tinham aquelas câmeras térmicas, né, para você entrar nos lugares. Que media a sua temperatura, não é? Você via que seus pontos estavam vermelhos. Se você estava com febre, por exemplo, a parte da sua cabeça ficava bem vermelha, né? Então é isso. O seu corpo está irradiando, né? Tá irradiando essa energia térmica, perfeito? E é isso que é a nossa querida irradiação. Olha a imagem linda que eu trouxe para vocês, pelo amor de Deus, velho. Um ETzinho maravilhoso fazendo pipoca no sol. Caramba, isso é possível? É claro que não. Se você ver uns vídeos aí, é muito engraçado às vezes, né? Você vê nessas redes, um cara fritando o ovo do Nordeste, principalmente no Nordeste, né? O cara coloca uma frigideira do lado de fora de casa, quebra um ovo e até frita, né? Dentro da frigideira. Que loucura. A partir do quê? A partir da luz do sol. Né? Deixa eu colocar aqui a caneta. A partir da luz do sol, esquenta tudo, né? Esquenta tudo e o cara consegue fritar até um ovo ali, né? Com a luz do sol. Isso é a nossa querida irradiação térmica, tá, queridos? Não precisa de contato para que tenha esse calor. Tudo bem? O que você achou? Fácil, médio, difícil? Fala pra mim. Tranquilo, né, professor? Nossa, fácil demais. Então vamos lá de resumo antes de ir para as atividades. Transferência de calor acontece quando? Quando existe diferença de temperatura. Precisa ter um corpo mais quente e um menos quente. Lembrando que esse termo frio na física a gente não usa, tá? Mais quente e menos quente, perfeito? Perfeito. O que é a nossa condução? Condução térmica, eu preciso de contato. As coisas têm que encostar uma na outra para ter condução, certo? Certo. Lei de Fourier. Lei de Fourier, fluxo de calor, duas formulazinhas, né? Constante vezes o quê? A área vezes a variação de temperatura dividido pelo comprimento, né? Pela espessura do que você está trabalhando. Beleza?
Beleza. E qual que é o fluxo de calor? É o φ, aquele φ, que é a letra grega, né? O fluxo de calor é igual ao quê? A quantidade de calor, né, emanado ou recebido, dividido pelo tempo. Perfeito. Isso é condução térmica. Convecção, queridos. Convecção. O ar frio desce. E o ar quente? O ar quente sobe. Por que isso? Densidades diferentes, né? O mais denso desce, o menos denso sobe. Água e óleo, né? Ar-condicionado, aquecedores, isso aí tudo. Ah, geladeira também, esqueci de falar, tá? Hoje não, hoje você tem geladeiras diferenciadas. Mas normalmente, por que o congelador fica na parte de cima, gente, da geladeira? Se a sua geladeira tem o congelador na parte de cima, abre a parte de baixo, dá uma olhadinha lá no final, você vai ver que tem um furinho assim, ó, que passa da parte de baixo para a parte de cima da geladeira. Para que isso? A parte de cima da geladeira, o seu congelador, é ele que vai tirar todo o calor, né, criar ali aquela parte fria, e aquela parte fria da geladeira desce para resfriar a parte de baixo da geladeira. É isso. Convecção térmica. Vai acontecer de forma espontânea. A parte fria, né, a ausência de calor do seu congelador vai descer para a parte de baixo da sua geladeira e vai resfriar ela por completo. Hoje nós temos geladeiras invertidas, né? O congelador fica embaixo e a parte de cima. É funcional? Porém o gasto de energia é maior. Por que é maior, professor? Porque ele vai ter que fazer o processo reverso, né? Tirar o calor, né, da parte de baixo e subir com ele, tá? Ele vai ter uns dissipadores diferentes na parte de trás da sua geladeira. Vai gastar um pouquinho mais de energia elétrica, mas também é funcional. Beleza? Então, refrigeradores, né, ficam na parte de cima para aproveitar que o ar frio vai descer de qualquer forma, né? Então, isso são as nossas correntes de convecção. Perfeito. E a nossa irradiação, eu preciso de meio material? Não preciso. Elas se propagam a partir de ondas eletromagnéticas, tá? A luz, né, por exemplo, a luz do sol chega até nós sem precisar de meio material, certo? Se tem uma coisa cintilante, assim, bem vermelha, né, você consegue ver que está quente, você não precisa encostar lá para saber, né? Você já sente o calor de longe. Beleza? E radiação. Essas são as três formas do calor se propagar. Beleza? Vamos para o exercício agora? Na tela. Anota aí o que você tem que anotar de irradiação. E vamos embora fazer 5 questõezinhas maravilhosas sobre propagação de calor. Tá lá a primeira questão. A respeito dos processos de transmissão de calor, considere. Número 1. Primeira afirmativa. Na convecção, o calor é transferido de um lugar para o outro, tendo como agente os próprios fluidos. Correto? Corretíssimo. Muito bem. Correto. Convecção, volta aqui para mim, sempre em fluidos. O que são fluidos? Líquidos e gases. Muito bem. Líquidos e gases. Primeira está correta. Segunda, na condução, ocorre transferência de energia cinética entre as partículas. Certinho. Você lembra o que é energia cinética? Tá assistindo as aulas de física, meu querido? Então você tá sabido que a energia cinética é a energia do movimento. Lembra da colherzinha que eu desenhei para vocês? Uma partícula vibra, baixa na outra, vibra, baixa na outra, vibra, e assim vai indo e esquenta o corpo por completo? Muito bem. Então, correto. 3. Na irradiação, o calor é transmitido sob a forma de ondas eletromagnéticas. Meu querido, mais certo do que a sua aprovação, meu querido. Mais certo do que a sua aprovação. Certíssimo. Então, qual que é a opção que a gente vai marcar aqui, queridos? 1 tá correto, 2 tá correto, 3 tá correto, letra E. Muito bem. O que você achou dessa questão? Fácil, né? Fácil demais. No bolso, hein, meus queridos? No bolso. Questão de número 1 foi pra conta. Questão de número 2. Infelizmente, amores, felizmente, né? A maioria dessas questões são teóricas, tá? As questões de cálculo só tem a lei de Fourier, que é um pouco complicado, né? É um pouco difícil, então não tem tanta recorrência nos vestibulares. Mas eu trouxe 2 para vocês. 2 questões que, meu amigo, você vai adorar. Você vai adorar. Questão de número 2. Os profissionais da área da saúde recomendam o uso de roupas claras para a prática de exercícios físicos, como caminhar ou correr, principalmente no verão. A preferência por roupas claras se deve ao fato de que elas, olha lá, A, B, C, D ou E. Eu deixei para falar sobre essa parte agora, nessa atividade, para a gente ver como é que é cobrado na íntegra. Letra A. Absorvem menos radiação térmica do que as roupas escuras. Certo.
Existe uma parada, gente, chamada radiação do corpo negro. Radiação do corpo negro, a gente vai destrinchar ela melhor quando falar de física moderna, tá? Explica pra gente que cores escuras, elas absorvem a energia. Tá? Então, se você está com a roupa escura no sol, né, você vai sentir muito mais calor do que se você tivesse com a roupa mais clara. Tá? As roupas mais claras, elas tendem a refletir a luz. Beleza? Então, a letra A já está correta. Vamos ver as outras? B. Refletem menos a radiação? Não. Elas não refletem do que as roupas escuras? Não. Não mesmo. C. Absorve mais radiação térmica do que as roupas escuras? Errado. D. Impedem a formação de correntes de convecção? Nossa, nem precisa ler, hein? Com maior facilidade. Errado. Favorecem a condução de calor por apresentarem maior condutibilidade? Nossa senhora. Nem. Horrível. Beleza? Então, volta aqui pra mim. Tá aí, questão de número 2, ó. Um mel. Maravilhosa. Tá? Essa parte de cores, de absorção, a física moderna explica, lá na frente a gente fala, tá? É um conteúdo não tão cobrado, então eu vou deixar pra gente falar lá no finalzinho, só pra gente garantir que vamos cumprir toda a ementa do nosso curso de física, essa matéria incrível, sensacional. Questão 2, tá no papo. Questão de número 3, opa, questão de cálculo, hein? Ó, questão de concurso também. Vamos lá. Uma sala de estúdio é mantida a temperatura de 20 graus Celsius. E encontra-se separada de uma sala vizinha a temperatura ambiente de 30. Por uma janela retangular de vidro de 8 milímetros de espessura e 1 metro de altura por 1,5 de largura. Sabendo que a condutibilidade térmica do vidro é 0,80 watts por metro vezes Kelvin, o total de calorias transmitidas pela janela após, olha só, 4,2 minutos é aproximadamente A, B, C, D ou I. Amores, que questão, hein? Nossa, esse tanto de informações. Já falei, quando cai esse tipo de questão em vestibular, eles botam pra arrebentar mesmo, tá? Isso aqui é pra gente eliminar, né? Pra sair da parada. Mas nós somos melhores do que isso, né, meus amores? Vamos lá? Qual que é a fórmula mesmo que a gente tem pra fluxo de calor? Professor, é a quantidade, né? A lei de Fourier. É o K, que é a minha constante de condutibilidade térmica, vezes a área, vezes a variação de temperatura, dividido pelo L, que é a nossa espessura. Maravilha. Qual que é? Vamos substituir valores, hein, queridos? Qual que é a minha condutibilidade? Professor, a condutibilidade 0,80. Beleza. Queridos, volta aqui para mim rapidinho. Lembra que eu falei para vocês que a constante é que manda na fórmula? Se a constante que manda na fórmula, o que ela está falando aqui para mim? Ó? Que essa energia vai ser dada em watts, beleza? A minha espessura, se está em metro, eu tenho que colocar em metro. E a minha temperatura, lembra que eu comentei, né? Kelvin ou Celsius aqui, tanto faz, tá? Vai ser a mesma coisa. Por quê? A variação em Celsius é igual em Kelvin, tá? A gente falou disso lá na aula de escalas termométricas. Se você não lembra, volta lá, aula sensacional, show de bola. Beleza? Então, voltando aqui. Ele pediu a área, amores. Ele falou de uma janela. Uma janela tem que formato? Retangular. Como é que calcula a área de um retângulo? Professor, a área do retângulo é base vezes altura. Quem é a base aqui? A largura, no caso, né? 1,5, que é a mesma coisa. Vezes a minha altura, que é 1. Quanto que é 1,5 vezes 1? 1,5 metros quadrados. Então, no lugar da minha área, 1,5 metros quadrados. Você entendeu isso que eu fiz? Entendeu? Lembra que eu falei que a gente precisava lembrar das fórmulas de área? Então, a área do retângulo está aqui, ó. Eu só calculei a área do retângulo para depois jogar aqui. Difícil, professor? Tá difícil? Tá difícil. Eu falei, quando isso aqui cai em vestibular, vai cair para arrebentar, gente. Então, ó, vem comigo que aqui a gente, ó, mata na unha essas questões, ó. Vambora. Professor, variação de temperatura. Poxa, final menos inicial. Quanto que é? 30 menos 20? 30 menos... não, professor. 30 menos 20 é esculacho, hein? 30 menos 20 é 10. Dividido pela espessura. Quanto que é a minha espessura mesmo, gente? Que ele falou aqui pra gente. Tá aqui, ó. 8. Ih, professor, tá milímetros. E agora? Como assim e agora, meu querido? Milímetro. Então, para transformar em metro, eu vou colocar 8 vezes 10 a menos 3. Milha é 1000, né? 1000 tem quantos zeros? 3. Então, para transformar de milímetro para metro, basta dividir para
1000. Você viu isso aí nas aulas de matemática, não viu? Se não viu, deixa no comentário. Pede para me gravar que eu gravo para você uma aula específica sobre todas essas transformações que a gente precisa saber. Show? Vamos voltar? Volta para a questão então, vamos embora. 8 vezes 10 elevado a menos 3. E agora, professor? Ah, meu querido, agora é só continha básica, continha de matemática, que eu tenho certeza que você adora. Quantidade de calor vai ser. Eu vou fazer assim, ó. Quanto que é 10 vezes 0,80? Ah, professor, é 8, né? Eu só vou andar com uma casa pra cá. Então vai ficar 8 vezes 1,5 dividido para 8 vezes 10 elevado a menos 3. Professor, por que o senhor fez isso? Para me cortar esse 8 com esse. O que sobrou, gente? Quantidade de calor vai ser 1,5 dividido para 10 a menos 3. Eu falei numa aula anterior, mas eu vou falar agora de novo. Quando você tem essa situação, esse cara aqui de baixo, ó, vai passar para a parte de cima, não vai? Se ele está negativo, ele passa para lá como? Positivo. 1,5 vezes 10 elevado a 3. Gente, 1,5 vezes 10 elevado a 3 a quanto? Fala pra mim, quanto é que é? Quanto que é? 1.500. Neste caso vai ser joules por segundo, tá, amores? Por que vai ser joules por segundo? Bota aqui pra mim. Por que é joules por segundo, queridos? Porque aqui, ó. Por causa desse W. Tá escrito em watts, né? Vai ser em joules por segundo. Perfeito? Tranquilo? Tudo bem até aqui? Professor, não tem 1.500. Ainda não acabou não, meu querido. Vamos com calma. Você lembra da segunda fórmula de fluxo de calor? Lembra, professor? Fluxo de calor, que é o φ, é uma bolinha com esse riscadinho no meio, né? É a quantidade de calor dividido pelo tempo. Muito bem, pelo tempo. Por que a gente sabe que tem que usar isso, professor? Porque ele falou aqui, ó, após 4,2 minutos. Não é isso? É isso, após 4,2 minutos. Então vamos lá, ó. Então como é que vai ficar esse nosso querido aqui, ó? O fluxo de calor vai ser... Você lembra quanto que é uma caloria em joules? Uma caloria equivale a 4,2 joules. Por isso que tem 4,2 minutos aqui também, tá? Tudo pensado, meus queridos, tudo pensado nas questões. Então vai ficar assim, ó. Eu vou pegar esse 1.500, que eu achei. Deixa eu até apagar ele aqui. Beleza. Caneta. Esse 1.500 vai ficar aqui, 1.500. Igual a minha quantidade de calor. Essa quantidade de calor vai ser diferente dessa que a gente fez agora. Dividido pelo tempo. Qual que é o tempo, queridos? 4,2. Porém, a minha resposta aqui não está em segundos. Aqui está em minutos. 4,2 tem quantos segundos? 4,2 vezes 60, 252 segundos, professor. 252 segundos. Muito bem. Como é que eu resolvo isso aqui? Só multiplicar cruzado, né? Então, a minha quantidade de calor vai ser 1.500 vezes 252, que dá 378.000 joules. Beleza, meus amores, beleza. E agora, o que eu tenho que fazer com esse valor, professor? Ó, tá vendo que a letra B tem até esse valor aqui, ó? Mas eu não vou poder usar ele. Por quê? Porque a questão pediu em calorias. Como é que eu vou fazer então, queridos? Eu vou pegar esse 378 e eu vou dividir por quanto? 4,2. Por que 4,2, professor? Uma caloria, bota aqui pra mim, uma caloria tem 4,2 joules. Então eu vou pegar esse cara, dividir para 4,2. Então minha quantidade de calor vai ser, quanto que é? 378.000 dividido para 4,2? 90.000 calorias. Nossa, professor, muita coisa para fazer na mesma questão. Sim, eu falei para vocês que seria complicado, seria difícil. É por isso que a gente torce para que esse conteúdo não caia no nosso vestibular, tá? Então, amores, olha só. Ele fala aqui de um K, né? O que significa esse K na física ou na matemática? K significa 1000. Então a gente corta 3 zeros. Então 90.000 calorias, aqui para você enxergar melhor, serão 90 quilocalorias, letra D de doido. Professor, que questão complexa, que questão difícil. Meu querido. Lei de Fourier, fluxo de calor. Difícil, mas
Tamo aí, ó. Dá pausa, anota tudo que tem que anotar, que a próxima questão é na mesma vibe, tá? Do mesmo jeitinho que a gente acabou de fazer essa, hein? Vambora? Vamos pra questão de número 4? Tá na tela pra vocês. Um vidro plano com coeficiente de condutibilidade térmica. Professor, que número é esse, meu Deus? 0,00183. Tem área de 1000 centímetros quadrados e espessura de 3,66 milímetros. Sendo o fluxo de calor por condução através do vidro de 2.000 calorias por segundo, calcule a diferença de temperatura entre suas faces. Maravilha, amores, maravilha. Mesma fórmula, mesma coisinha, tá? Então, a minha quantidade de calor, lembrando que esse Q pode ser o φ também, tá? Aquele símbolo letra grega. Vai ser, então, a minha condutibilidade térmica vezes a área, vezes variação de temperatura. Tudo isso aqui dividido pela espessura do material. Perfeito? Perfeito. Vamos substituir valores? Grande na tela para você enxergar melhor. Qual que é a minha quantidade de calor, amores? Quantidade de calor tá aqui, ó, 2.000. Então, 2.000. Coeficiente, 0,00183. Qual que é a área? Não, professor, a área é 1.000, né? A área tá aqui já, ó, 1.000. Vezes o meu ΔT. Dividido para, olha, nesse caso, amores, eu vou colocar o 0,360. 36. Espera aí, deixa eu apagar aqui. Borracha. Caneta. 0,366. Vamos lá, amores. Vamos lá. O que acontece? Por que eu não tive que transformar nada aqui? Não tive que fazer nada a respeito. Calorias por segundo. Lembra que é o coeficiente, né, que manda em tudo, tá? O coeficiente fala que é calorias por segundo. Tá aqui, calorias por segundo também já tá. Beleza, ok. A minha área é em centímetros, não é? A área também tá em centímetros? Tá, professor, também tá em centímetros, então não precisa mexer em nada. O que eu precisei mexer aqui? Só no milímetro, né? Milímetro eu tive que transformar. Aí tá lá embaixo já transformado. Beleza? Ah, professor, por que você não dividiu por 1.000? Você tava perguntando, você tava pensando em digitar isso aí, né? Brigar comigo. Por que eu não dividi por 1.000, pessoal? Porque eu tô indo de milímetro para centímetro, não é de milímetro para metro, tá? Aqui é em centímetro, então por isso que ficou, eu só dividi por 10, tá? Milímetro para centímetro a gente divide por 10, ok? Tudo bem até aqui? Então vamos embora, continuando. Eu não mexi em nada também, amores, porque olha só, pulo do gato. Eu vou multiplicar esse 0,00183 por 1.000, não é? 1.000 tem quantos zeros? 1, 2, 3. Então eu vou andar 3 casas. 1, 2, 3. Então eu fiquei com 2.000 igual 0, não, né? 1,83. Cadê a borracha? Caneta. 1,83 vezes o ΔT dividido para 0,366. Amores, eu falei pra vocês, questão de concurso, questão de vestibular, eles pensam em tudo. O pessoal que elabora essas questões pensa em tudo. Então, olha só, se você dividir esse número aqui, ó, tá permitido agora usar calculadora, hein? Só agora, viu? Só agora. Promete pra mim que você vai praticar essas divisões aí com lápis e caneta, tá? Se você dividir, pessoal, 1,83 para 0,366, quanto é que deu? Exato, um número bonito, redondo. Quanto que foi? 5. Nossa, professor, 5. Redondo. A matemática é incrível, né, gente? A matemática é fantástica. Esse 5 tá multiplicando, passa pra lá como mesmo? Então a minha variação de temperatura é 2.000 dividido para 5. Quanto que é 2.000 dividido para 5? 400 graus Celsius. Tem a resposta pra gente marcar? 400 graus Celsius, letra B. Fala, velho. Fala. Muito mais fácil do que a anterior, não é? Muito mais fácil. Aqui foi um processo só, foi um negócio só. Maravilhoso. Tá aí, meus amores. 400 é coisa pra caramba, hein? 400 graus Celsius. Anota, dá pausa, anota mesmo, tá? Baixa o slide e acompanha comigo. E vamos pra questão? Questão de número 5, a última de hoje, tá? Questão de número 5 na tela para vocês. PUC. Uma garrafa térmica tem paredes prateadas e duplas com vácuo no espaço intermediário.
A vantagem de se fabricarem garrafas térmicas assim é porque as paredes prateadas... Você já viu isso? Já viu essas paredes prateadas que tem dentro dessas garrafas térmicas? Desses objetos térmicos. Para que ele serve, gente? Vamos ver para que serve. Olha lá. Absorvem o calor e o vácuo é um ótimo isolante térmico. O que você acha dessa? Poxa, achei legal, hein? Achei legal? Mas vamos deixar aqui. São altamente refletoras e o vácuo um bom isolante térmico. Beleza. C. Absorvem o calor e o vácuo é um excelente condutor térmico. Interessante, hein? São altamente refletoras e o vácuo é um excelente condutor térmico. E aí, queridos? O vácuo, ele é bom isolante? Ele é ótimo ou excelente? Bom, ótimo ou excelente? O que você acha? Bom, ótimo? Tem bom aqui? Tem não, né? Tô inventando bom. Ele é ótimo ou ele é excelente? Ele é ótimo, ele não é excelente. Ele só é ótimo, tá? Ótimo. Então, C e D estão anuladas. C e D não serve pra gente. Então, vamos lá. A vantagem de fabricar. Eles absorvem o calor, gente? Absorvem o calor? Faz sentido uma garrafa térmica absorver calor? Não. O que faz sentido? Ela refletir o calor. Muito bem. Muito bem. Então elas não absorvem, elas refletem o calor e o vácuo é um ótimo isolante térmico. Tá aí. Anota. Bonitinho pra você. Questão teórica é esse mesmo, gente. É mais difícil. Eu acho mais difícil do que questão de cálculo, porque a gente tem que pensar muito mais, né? Palmas pros meus colegas professores de humanas, que gostam desse tipo de questão. Nossa, eles respondem isso aqui com tanta clareza que eu fico até preocupado comigo mesmo, hein? Gente, muito obrigado. Essa foi a nossa aulinha sobre propagação de calor, condução, convecção e radiação térmica. Espero que vocês tenham gostado. Segue lá no Instagram, manda uma mensagem se você precisar, eu te respondo na hora com essa magia, né, da física, essa coisa maravilhosa. Obrigado, gente, muito obrigado. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!